Fala pessoal, hoje eu quero fazer um comparativo sobre operar em mais de um ativo, ou seja, eu vou fazer um comparativo entre os ativos. Para quem me conhece, para quem já me segue, sabe que a minha origem, a minha entrada no mercado financeiro, ela foi originalmente pela compra e venda de ações. Então eu fiz swing trade, fiz buy and hold, tenho buy and hold até hoje, tenho swing trade, faço muito swing trade. E eu passei, depois de 2020, depois da pandemia, assim como a grande maioria, fazer day trade. Ou seja, eu conheci a BMF, eu conheci o mercado derivativo e entrei fazendo day trade em índice e day trade em dólar. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, ajuda a crescer o canal. Comente que eu teria satisfação imensa em responder. Estou ativo no Instagram, todo dia eu boto story, todo dia eu falo alguma coisa, todo dia eu tento clarear e ajudar quem realmente está nesse processo. Pessoal, quando a gente faz um comparativo, hoje olhando com um pouco mais de experiência, um pouco mais de lucidez, digamos assim, depois de tudo que eu já passei, operando ações, operando o índice e operando dólar. O índice, ele na verdade, em decorrência do processo lá do swing trade, das ações, e porque ele tem muita ligação com isso, eu acabo tendo uma particularidade, ou seja, tendo uma facilidade maior em operar o índice. Vocês podem perceber que quando eu falo do Lois, cara, todas as vezes, ou boa parte do tempo, ela é ligado ao dólar. E aí vamos comparar, né? Vamos fazer um comparativo para vocês entenderem. Por que isso acontece? Quando você fala de análise do índice, ou seja, quando você fala da análise do índice, você tem algumas coisas atrelado ao indicador, ao ativo índice. Cara, você tem as maiores empresas, você tem um processo, que é o processo de análise global. O que pode afetar? Cara, um banco quebrar afeta o índice. A loja americana pode, quando quebrou, quando se deu o problema da loja americana, pode quebrar. A Petrobras, o governo, tudo pode afetar o índice. Não que não aconteça no dólar, tá? Qual é a minha dificuldade no dólar, só para vocês entenderem? Eu ainda não me encontrei, assim, há muito tempo que eu tento, e aí eu ganho dinheiro, mas eu sempre ganho, mas tenho perdas também, tá? Então, quando você fala de dólar, o dólar ele é um indicador que tá lá o fluxo cambial, tem lá os PETAX, você tem uma análise de fluxo muito maior. Então, a minha maior dificuldade no dólar, ela é levado a violinada, ou seja, eu tive essa dificuldade no índice também, ou seja, cara, o que eu precisava para poder ter um stop técnico que realmente me deixasse o suficiente para o trader trabalhar, entende? Então eu tenho essa dificuldade no dólar. Então muitas vezes eu acho que eu estou com stop baixo e eu estou com stop alto, ou muitas vezes eu acho que eu estou com stop alto ou com stop baixo. Então às vezes eu coloco o stop, sou violinado, ele vai a meu favor. Às vezes eu coloco o stop alto, aí ele simplesmente não vai lá, mas ele fica muito tempo numa região. Então eu tenho uma análise meio confusa. E aí eu tenho essa dificuldade, embora eu esteja no gain no dólar, e ainda estou em período probatório, digamos assim, eu ainda tenho eu tomei um Lois, por exemplo, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, postei no meu story, um Lois alto até no dólar. Mas isso ainda é um processo na minha cabeça que eu ainda tenho que encaixar, ainda tenho que me adaptar, coisa que não acontece no índice. O índice eu entendo exatamente o que vai acontecer após o rompimento do ajuste ou após o rompimento de uma VWAP. O fluxo ele fica claro para mim, embora todo mundo fala que o fluxo não ajuda no índice, mas para mim, olhando o Times in Trade, ele é muito claro para mim. Então esse volume, ou seja, eu vejo o volume
eu ainda não consegui encaixar essa análise que eu tenho no índice no dólar. Beleza. Essa é uma comparação índice-dólar. Agora, quando você compara, cara, você fala assim, beleza, eu quero virar swing trade, eu quero analisar ações, eu quero analisar fundos imobiliários. Quando você fala de ações, ou até o próprio fundo imobiliário, cara, você entra num processo para quem quer ganhar dinheiro, tá? Para quem quer buy and hold, ele vai acumulando, vai fazendo preço médio, deixa lá para a vida inteira e acabou. Beleza, show de bola. Agora, quando você faz a curto ou a médio prazo, você precisa fazer uma determinada análise quando você tem uma grana menor, tá? Porque, por exemplo, você tem lá, sei lá, 90 empresas listadas na bolsa. Você precisa garimpar uma ação que está barata e aí você precisa entrar em alguns processos de análise para compra de uma ação. Como assim? Bom, por exemplo, você escolhe a ação, não vou falar o nome, é XPTO. Bom, eu vou comprar a XPTO porque ela está a R$5. Cara, vamos lá. Aí você precisa analisar, você precisa ser um analista da empresa, você precisa entender o que essa empresa que você está achando que está barato porque está R$5, você precisa entender o porquê que ela está a R$5. Qual é a máxima dela, qual é a mínima, qual é o histórico dessa ação, do preço dessa ação. Em curto espaço de tempo ela caiu, ou em curto espaço ela cresceu, beleza. E se ela caiu, por que ela caiu? Qual foi o motivo que levou aquela empresa a ter uma queda absurda? Igual aconteceu com o varejo, né? O varejo é um bom exemplo porque o varejo passa por uma crise por conta da taxa de juros. Aí outra coisa, a taxa de juros influencia no mercado. Muitos não fazem uma análise macro, outros fazem uma análise micro, uma análise talvez até míope do processo. Então, quando você entra em ação ou em ações, você, cara, de vez, por exemplo, digamos que você pega as ações XPTO, aí você pega aquela ação, cara, ela tá R$5, nossa, eu vou comprar, e às vezes ela tá na máxima dela. Então, você precisa entender o porquê que ela tá naquele valor, ou seja, se ela tá naquele valor porque já é a máxima dela, ou se é a mínima, aí, claro, você tem a oportunidade de comprar, entender se ela tem a oportunidade de crescer. Qual é o processo? Essa empresa trabalha com o quê? Cara, ela exporta carne para a China. A China acabou de liberar para exportar carne. Pô, show! Então, se ela está numa mínima, porque ela estava passando por um processo financeiro por conta do embargo das exportações, pronto. Se liberou, é uma oportunidade que você tem de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, esse é um exemplo de uma empresa que vende carne para a China, por exemplo. Então, você precisa entender do que essa empresa trabalha, ou seja, você precisa analisar o caixa da empresa. Cara, não é simplesmente comprar e vender porque ela está na máxima ou porque ela está na mínima. Qual é o potencial de crescimento? Qual é o investimento? Ela paga dividendo? Ela é small cap? Ela é uma small cap ou ela é uma blue chip? O que é uma small cap, Marcelo? O que é uma blue chip? Tem vídeo meu falando sobre isso. Então, isso são detalhes. Agora, para você encontrar uma ação que ela te dê um lucro a curto prazo, um swing trade a curto prazo, que te dê lá uma variação de 2, 3, 4%, porque olha lá, já é muita coisa, tá? Cara, você precisa garimpar muito, você precisa estudar muito, você precisa trabalhar muito, empresa por empresa, para tomar a decisão de comprar uma, ou duas, ou três, enfim. Então, eu acho hoje, sinceramente, que fazer o day trade, ele é difícil, mas ele é muito mais menos trabalhoso do que você analisar, falando de análise. Cara, fazer uma análise de um swing trade, você precisa analisar o caixa da empresa, você precisa analisar o caixa, que eu digo é o balanço lá, o balanço patrimonial, o balanço financeiro da empresa. Você precisa analisar se a empresa está bem das pernas. Eu já contei isso no vídeo, já comprei uma empresa que quebrou. Porra, estava muito bem, não analisei patavina nenhuma, a empresa quebrou. Pronto, eu perdi todo o dinheiro e foi da noite para o dia. E aí lembro vocês o seguinte, quando aconteceu a situação da Americanas, lojas americanas, cara, foi da noite para o dia.
ela teve o estrago da informação à noite. De manhã ninguém conseguiu vender. Quem estava posicionado, ninguém conseguiu vender. Por quê? Porque estava em leilão, ficou em leilão o dia inteiro. Ah, swing trade é muito mais fácil. Não, não é muito mais fácil não. Swing trade é muito trabalhoso. Swing trade dá um trabalho violento. E talvez eu me arrisco a dizer, conhecendo hoje os dois mercados, que ele é muito mais trabalhoso que o day trade, principalmente na tomada de decisão. Agora, quando você vai pro day trade, day trade não, cara. Day trade você, cara, análise, se você tiver um setup, direitinho, se você não alavancar, não fizer besteira de você tiver um bom gerenciamento de risco, alinhadinho, bonitinho, se você tiver, cara, um bom gerenciamento de risco, se você não tiver um emocional ferrado, se você não tiver de fúria, cara, você fecha positivo. Agora, se você comparar isso com o swing trade, você vai levar muito tempo. Dadinho, hoje eu tenho uma estratégia, eu mudei muito a minha estratégia em relação ao day trade e swing trade. Hoje eu tento fazer um caixa maior para que eu possa ir aumentando os meus dividendos. E aí vamos falar um pouco de dividendos, que é um pouco de fundo imobiliário que eu tenho. Cara, é outra análise complicada. Você precisa, com essa crise, por exemplo, do mercado, cara, uma empresa quebrando afeta o fundo imobiliário, afeta várias cadeias. Então, quer viver do mercado? Não é simples. Eu vou viver, eu vou colocar lá, eu vou trabalhar, vou para a rua. Não é simples. Bom, é só um bate-papo, só analisando, comparando um pouco os mercados, que é difícil, tanto para um quanto para outro, mas que vale a pena viver do mercado. Galera, mais uma vez, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, estou ativo no Instagram, me siga lá. Mais uma vez, obrigado e fui!